Bom, pessoal, você está no canal Pense e eu sou Otniel Cabral. Hoje nós estaremos apresentando a vocês o nosso primeiro entrevistado do quadro O Cristão e a Universidade. Em outro vídeo expliquei melhor qual é a ideia desse quadro, qual é a finalidade, mas em linhas gerais nós estaremos entrevistando pessoas, estudantes universitários, professores universitários, para que eles possam falar qual é a relação deles enquanto acadêmicos e no que diz respeito à sua fé, a relação entre universidade e cristianismo. E hoje nós estaremos com um estudante de História da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Alex. E falaremos um pouco com Alex sobre o seu cotidiano acadêmico, sobre a relação da sua fé com a universidade, com as ciências humanas. Deixando também para vocês, se vocês quiserem deixar perguntas para no próximo vídeo a gente fazer o entrevistado, fiquem à vontade através dos comentários. Alex, vamos dar início falando qual é a relação do cristão com a universidade, com o curso de História. Como que é para você ser um cristão e cursar História? Bom, Tinel, primeiramente é um desafio, porque nós entramos num ambiente que é avesso ao cristianismo. Então você não vá nessa de que você vai entrar na universidade e vai ser bem recebido lá como cristão, porque você é cristão. Você pode ser bem recebido como fera, né? como aluno novo, mas como cristão nunca você vai ser bem recebido em lugar nenhum. O próprio Jesus falou isso. Então é um desafio, tendo em vista que a academia ela já tem um sistema pronto para receber cristãos. Você tem que ter a consciência de que você não é o primeiro cristão que está entrando lá dentro. Você não é o primeiro cristão que vai vir com argumentos cristãos do cristianismo a respeito de algumas ideologias lá dentro. Então, é um desafio por conta disso. E principalmente quando se trata de áreas, de cursos das áreas das humanidades, como História, Filosofia, Sociologia, Psicologia muitas vezes, você vai encontrar uma versão muito grande ao cristianismo. Então, é um desafio por conta disso. E é um prazer também, porque, pelo menos eu vou vender meu peixe aqui, né, como historiador. A história é fundamental para a humanidade. A humanidade sem história não é humanidade, de fato. E tanto que você vê alguns cursos, né, eles lançando mão de algumas cadeiras específicas de história, seja história da medicina, história da física, história da matemática, mas todos os cursos eles trabalham com essa perspectiva histórica. Então, todo aquele que quer realmente ter argumentos, que quer realmente ter uma visão maior do conhecimento, da ciência, ele vai lançar mão da história, ele vai voltar atrás, né? É como um teórico da história que a gente gosta muito, o Mark Bloch. Ele escreveu o que nós chamamos hoje de Bíblia do historiador, né? A Apologia da História. Ele vai dizer que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então é necessário que a gente esteja sempre voltando, né, para analisar algumas coisas do passado, né? Então fazemos história a respeito disso. Em relação a tudo quanto você falou, né, dessa ligação entre você enquanto cristão e você enquanto estudante de História, já ocorreu alguma situação, algum contexto dentro da vida acadêmica que o fato de você ser cristão, o fato de você ser um teísta, trouxe algum tipo de preconceito, algum tipo de escanteio em relação aos seus argumentos, em relação àquilo que você defende, aquilo que você pensa? Se teve, como é que foi? Relata um pouco pra gente, Alex. Bom, partindo do pressuposto que a universidade é um local avesso ao cristão, isso é claro, eu creio que nenhum cristão, ao entrar na universidade, ele não vai se deparar com algum confronto à sua fé, né? Então, no meu caso, por vezes foi velado essa questão do preconceito, e por vezes foi patente. Velado de acordo com alguns acontecimentos no curso, em algumas aulas, tudinho, ao colocar minha cosmovisão cristã, né? Ao falar das minhas opiniões acerca um óculos cristão, muitas vezes fui taxado como fundamentalista. E às vezes esse preconceito ele é velado no que eu falo no que se refere à pesquisa. É um ambiente acadêmico, então eu vou me referir agora à pesquisa, né? Porque
preconceito patente assim você vai encontrar em todos os lugares ao cristão. O mundo odeia o cristão, na verdade. Então, em relação à academia, esse preconceito ele é muitas vezes limitado à pesquisa. Por quê? É certo, a academia ela lhe dá um respaldo muito grande para você pesquisar sobre vários assuntos e ter várias orientações sobre isso, né? Contudo, quando se trata de pesquisas acerca do cristianismo, acerca de um viés protestante, do viés católico, que seja, o pessoal, os acadêmicos sempre colocam um pé no freio, né, em relação a isso. Então falta orientador, muitas vezes falta alguém para ajudar você no ambiente de pesquisa. Por vezes, já vi colegas meus pesquisando alguma coisa relacionada ao cristianismo, relacionada ao protestantismo, e geralmente começam os olhares meio desconfiados acerca da pesquisa, e quando não vem com os adjetivos de fundamentalista, de machista, de sexista, e disso, daquilo, outro. Então, dentro do ambiente acadêmico, há muita perseguição velada em relação à pesquisa em si. Aqueles que a gente já conhecem sempre vão ter, né? A questão da opinião, a questão da cosmovisão, que não vai bater, geralmente. Mas o que é mais forte, eu creio que seja na pesquisa. Hoje em dia, pouco material cristão, protestante, está sendo produzido dentro das universidades. Já foi muito produzido. Agora, hoje, já está um pouco escasso. Agora, em relação à pesquisa de outras religiões, por exemplo, afro-brasileiras, indígenas, tem muito, né? O que mais sobra hoje, principalmente regionalmente. Mas eu creio que o cristão sofre preconceito nessa área, sim. Interessante, Alex, o que você coloca, né, que um embate mais forte na pesquisa. Isso é importante, né, para que os nossos ouvintes possam refletir. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos ocupar cada vez mais esses espaços, porque muitas vezes essas pesquisas elas não são produzidas porque às vezes nós nos omitimos, né? Às vezes nós meio que não damos a nossa cara a tapa, né? E a gente sabe que o fato de nós sermos cristãos não diminui nada, né? A nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de pensar, e muitas vezes a universidade quer meio que coibir, né, esse nosso lado também. Mas Alex, além disso que você falou, quais as contribuições que você vê que a história traz para o cristianismo? Bom, são muitas, inclusive porque o cristianismo ele é uma religião histórica. Então, partindo do pressuposto que história é ciência, que há um método na história de pesquisar, eu posso comprovar algumas coisas e algumas verdades fundamentais da Bíblia a partir de um pressuposto histórico. Por exemplo, né? Gostaria de citar 2 exemplos mais importantes para nós cristãos. A existência real de Cristo. Eu posso comprovar historicamente que Cristo existiu, apesar de ter muita gente dizendo que não é possível. Mas é possível por quê? Existem as evidências internas. Agora eu vou utilizar de métodos históricos para comprovar. A existência de Cristo. Existem as evidências internas da Bíblia. Os descuidos dos fatos. Por exemplo, a questão... Eu creio que houve um erro, Otiniel, de marketing dos evangelistas. Se eles quisessem realmente produzir uma história bem sucedida, eles não tinham narrado os evangelhos como eles narraram. Então, se fosse uma história inventada, eles teriam narrado um Jesus vitorioso. Seria tolice ter narrado uma história de um Jesus que morreu numa cruz, por exemplo. Que cruz, naquela época, a palavra cruz era um palavrão. Nenhum romano ousava falar a palavra cruz. Era a morte mais horrenda que havia. E no final da vida, esse Jesus é crucificado, é morto e crucificado. O fato de Jesus se dirigir às mulheres, por exemplo. Nenhum judeu, todo mundo sabe que no Oriente Médio, nenhum judeu, ele se dirige à mulher, e quando ele quer se dirigir à mulher, ele dirige ao marido dela. Então Jesus se dirigia à mulher diretamente. E outro fato também, a questão do... Eu creio que Jesus, se a gente for usar um termo hoje que é muito usado, Jesus era politicamente incorreto. Porque pelo fato dele, a pregação dele, o conteúdo do assunto da pregação, do que ele defendia, era totalmente avesso àquela época. Então os discípulos, se eles quisessem realmente fazer uma história inventada de Jesus, de alguém que não existiu, quisessem criar um personagem, eles não teriam feito dessa forma. E a questão da ressurreição também.
O fato de Jesus ter ressuscitado confundiu muita gente naquela época. E se fosse um fato inexistente ou inventado, eles teriam feito de outra forma. Por exemplo, se eles dissessem que Jesus subiu simplesmente ao céu, eles tinham agradado os seguidores de Platão. Se eles tivessem dito que Jesus simplesmente saiu, transmigrou do seu corpo para outro, eles teriam agradado a escola itálica de Pitágoras, certo? Se eles dissessem que Jesus morreu simplesmente e acabou, morreu como um herói, eles teriam agradado os epicureus e os estoicos. Só que eles não fizeram isso. Eles contaram a pior história que deveria ser contada se fosse inventada. Alguém que morreu crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou. É tanto que mais tarde, quando Paulo chega em Atenas, ele vai falar sobre essa ressurreição e eles não vão entender a ressurreição. Eles vão pensar que é outro Deus. Além de Jesus, Paulo está pregando outro Deus. Então, foi tolice. É tolice dizer que a história de Jesus, tanto a existência dele, como a evidência da sua ressurreição, não foram de fatos existentes. Fora a questão de alguns historiadores que zombavam dos cristãos na igreja primitiva, no primeiro século, que testificaram desse Jesus. Plínio, Suetônio, o Flávio Josefo, que falou de um Cristo que a seu tempo nasceu e operou muitos milagres e que foi morto pelo Estado romano, pelo Império Romano. Então, entre outros historiadores que naquela época eles zombavam dos cristãos, eles desdenhavam dos cristãos e que agora eles testificam a existência desse Cristo. Então, o Tácito também, né? Então, a gente tem vários argumentos e vários respaldos da história para o cristianismo. Eu creio que essa é a principal contribuição, até então, da história para o cristianismo. Muito bom, Alex, observar, né, e ver que a história ela traz contribuições para o cristianismo. E tá aí mais uma oportunidade, né, para você que quer estudar história, o quanto isso vai ajudar, né, no desenvolvimento do cristianismo. Alex, você já falou das dificuldades do ambiente acadêmico, mas mais especificamente, assim, quais são os desafios, né, que você, enquanto estudante de história, você encontra, né, no curso de história? Existe ideologias no curso de história ou tudo realmente são pensamentos científicos que seguem os métodos estritos cientificamente, né? Apesar que a gente sabe que isso já é muito questionado hoje em dia, mas como que é essas questões no curso de história? Só um momentinho, viu? Quem é? Bom, Tiniel, foi até bom você perguntar isso, porque geralmente quando um cristão entra dentro na universidade, ele pensa que ele vai enfrentar um único inimigo, que na verdade eu pensei que eu enfrentaria um único inimigo, né? Que é o ateísmo. Existe sim esse pressuposto é real do ateísmo na universidade. Contudo, eu creio que não seja o principal ou o único inimigo que o cristão enfrenta, né? A única dificuldade que o cristão enfrenta na universidade. Como eu citei no início, o curso de História ele é basicamente marxista, materialista. Então o marxismo em si ele já é uma dificuldade para o cristão. Não há uma maneira de juntar ou querer associar o marxismo com o cristianismo, tendo em vista que o marxismo, por exemplo, né, vou citar um exemplo aqui dessa união que não é possível. O marxismo ele se baseia para responder o principal problema do mundo hoje, as principais catástrofes que acontecem hoje no mundo, desigualdade, eles se baseiam com a seguinte resposta: é questão da divisão de classe. Tudo se resume a isso. Então, se tivesse igualdade, o problema se resolveria. Quando, na verdade, o cristianismo ele não prega isso. Ele também não crê nisso, né? A gente sabe que o mal maior do mundo é o pecado original. Enquanto não houver uma transformação desse mundo, um futuro transcendente que o marxismo não acredita, ele não tem essa possibilidade, não vai haver solução aqui para esse mundo. Então o marxismo em si ele traz junto consigo várias raízes, né? O feminismo, o relativismo. Então eu creio que essas são as principais dificuldades que o cristão enfrenta, que muitas vezes não são ciências, né? Como você falou, não são consideradas como métodos científicos, mas que são usadas sim dentro da universidade. Ok, Alex. Para nós concluirmos nossa entrevista, quais são as dicas, quais são as orientações que você tem para dar
a jovens cristãos universitários? O que é que você tem a dizer para eles em relação a desejar cursar História ou algum outro curso acadêmico? Bom, se alguém chegasse hoje para mim para perguntar, Alex, eu faço História, eu faço Filosofia, eu faço um curso de Ciências Humanas ou não? Eu deveria dizer que você deve fazer. Eu converso muito com os meus amigos a respeito disso. Hoje, a área de humanas, especificamente humanas, ela está sendo pouco ocupada por cristãos. Então, eu creio que é fundamental que nós, cristãos, ocupemos essas áreas. Filosofia, História, Sociologia, Psicologia. Então, tudo que se refere à humanidade, nós devemos ocupar. É como o livro de John Stott, Crer é também pensar. Ele vai dizer que nós pensamos também. Do contrário do que o mundo fala, do contrário do que muitos acadêmicos falam a respeito do cristão, que é um robozinho, né, que reproduz aquilo que dizem para ele. Não. Nós pensamos, nós temos autonomia no nosso pensamento e é por isso que somos cristãos. Eu acredito nisso. Então devemos sim ocupar essas áreas. E para quem quer realmente entrar na universidade, eu não falo nem só no curso de humanas agora, mas na universidade, primeiro, que ele seja de fato um cristão, com base no cristianismo, com base na sua igreja, tem um conhecimento bíblico já formado, isso é fundamental. Isso agora também vai alguns conselhos para alguns pastores, alguns professores de escola dominical, ensinem a respeito da universidade, ensinem a respeito dos pressupostos que a universidade tem, ensinem a respeito das ideologias que lá existem, antes que o jovem entre na universidade. Por quê? Geralmente, Otinel, quando o jovem entra na universidade, ele está com a mente em formação, está com a mente vazia. Então, tudo que é escrito, passado para ele lá, tudo que é escrito para ele, ele vai aceitar como verdade, entendeu? Se ele não conhece o Evangelho, se ele não tem o conhecimento do Evangelho, que seria o mínimo para um cristão entrar na universidade, ele vai ser preenchido por isso e mais tarde vai ficar muito difícil dele acreditar numa coisa que não seja aquela que ele foi ensinado. Então, primeiramente, é necessário que você tenha um conhecimento bíblico e também não deixem de fazer suas devocionais, né? Seu momento com Deus, porque isso acrescenta muito na vida acadêmica. Não é só estudo, não é só academicismo, não é só texto para ler. Nós devemos ter também nosso momento com Deus, porque é baseado nesses momentos, é baseado na convivência com a igreja, na relação próxima com o pastor, que isso é fundamental também, que nós não cairemos facilmente nas ideologias da universidade. Então, se você quer realmente cursar um curso de humanas, quer entrar na universidade, vá, meu irmão, vá, minha irmã, e compre essa briga. Seja um cristão universitário, independente do curso, para a glória de Deus. Amém. Alex, eu agradeço pela entrevista que você concedeu ao nosso canal. Espero que possa ajudar, né, jovens cristãos que almejam adentrar na universidade, almejam cursar História. E quais são as suas palavras finais que você poderia estar deixando? Bom, queria agradecer, queria dizer que é um privilégio ser cristão e cursar História, né? Finalizar com essas palavras. E queria também indicar alguns livros para vocês, servem, além da leitura da Bíblia, além do conhecimento do Evangelho, que vocês possam também adentrar em alguns livros a respeito disso. O primeiro é Em Guarda, de William Lane Craig, que é um livro apologético muito bom para quem está entrando na universidade. Eu trouxe alguns aqui, do Joseph Farinaccio, que é Fé com Razão, né? Cristianismo, porque o cristianismo é verdadeiro. Ele vai dar um arcabouço para a gente muito grande a respeito da fé e da razão. Será que eles se dividem? Será que eles se juntam? Ele vai defender que a fé e a razão, eles podem interagir entre si. E também tem um livro aqui muito bom, da CPAD, é O Cristão e a Universidade, do Valmir Nascimento. Que esse livro ele vai, além de auxiliar os jovens em algumas ideologias, mostrar a eles o que eles vão encontrar na universidade, ele fortalece muitos cristãos que já estão lá dentro, né? Que já estão cursando. Então é isso, vivamos para a glória de Deus, estudemos para a glória de Deus. E um último conselho, quer ser universitário para a glória de Deus, tire notas boas, tenha um CRA, né? Uma nota global, aquela que a gente chama de CRA. Boa, né? Boa, né? De alto nível, né? Seja relevante, de alto nível. E respeite os professores, mesmo que você entre num debate, mesmo que você converse com alguns amigos.
Saiba por que você está conversando, saiba por que você está debatendo. Se for para levantar simplesmente seu ego, é melhor não entrar num debate, é melhor não entrar numa conversa. Mas se fosse para conquistar e para mostrar realmente a verdade absoluta que nós tanto pregamos, então temos humildade para isso.